Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. E como sempre, o desejo sincero de um 2025 mais justo, amoroso e vitorioso e com felicidades. Hoje é domingo 2 de fevereiro de 2025. O Podcast Liberados, programa de entrevistas já consagrado na televisão brasileira, no comando da nossa Rede TV, a emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos no país e também agora para o mundo inteiro, no comando dos aplicativos Smart TVs, iOS, Android, enfim, tudo no comando da Sul TV, também na Samsung. Hoje, simplesmente, a entrevistada é uma surpresa para o Brasil inteiro. Por quê? Finalmente, em 200 anos de Senado Federal, na mesa diretora, uma mulher preparadíssima para assumir uma função que é como se fosse a prefeita do novo Senado Federal, com a eleição realizada ontem aqui em Brasília. Eu vou deixar a minha companheira, simplesmente a companheira símbolo das quadras para o mundo inteiro e hoje símbolo da ética na política como senadora do Distrito Federal, de mulher para mulher, Leila do Vôlei. Bom demais. Feliz 2025, amigo. Para nós. Para todos vocês, para todos que acompanham a gente aqui no podcast. Um prazer, né, Dani? Pô, senadora Daniela, mais uma grande companheira de bancada feminina. Daniela Ribeiro, da Paraíba, de Campina Grande. Uma mulher extraordinária, já foi líder da bancada, já foi líder da bancada feminina, foi líder do partido dela anterior, que é o Progressista. Brava. Está no PSD, aguerrida. Né? E que agora está assumindo uma senhora responsabilidade, né, Dani? Primeiro, parabéns, né? Me sinto representada, muito orgulho. Como é que está sendo esse pós-dia, pós-eleição, e sendo agora a nossa primeira secretária do Senado Federal? Então, antes de tudo, agradecer o convite de vocês, estar aqui, cumprimentar a todos que acompanham, né, e que se informam, e o quão é importante o podcast liberadíssimo. Então, cuidado. Só cuidado com o convidado, né? Então, cuidado com o convidado e a convidada. Então, eu quero dizer que é uma honra, primeiro, muito grande estar aqui com vocês. Já é honra, gente, um dia a dia estar com eles, esses dois craques no Senado Federal, que tanto representam também, né, os seus estados e o nosso país. E ser liderada hoje também pela minha querida amiga, senadora Leila, que também é essa referência de mulher. E a gente falando hoje, muito obrigada pela homenagem, Cajuru, porque hoje é o Dia das Mulheres mesmo. Exato. Hoje a gente está tomando conta. Literalmente. Então, pós-dia, eu diria assim, que até me surpreendeu mais ainda o quanto, Cajuru, as pessoas se ligaram da mulher estar ocupando esse espaço e viver esse momento. Gente, porque para você que está em casa, que está nos acompanhando, significa dizer a gestão da prefeitura, vamos dizer assim, do Senado Federal. Então, em 200 anos, né, a gente ter o Senado Federal, ainda quando você chegar a mulher para ser votada, obviamente, ser eleita, que foi em 1979 a primeira senadora eleita. E de lá para cá, de 79 para cá, ser a primeira vez que uma mulher ocupe uma mesa diretora, né, esteja sentada uma mesa diretora da primeira secretaria nesse espaço que é tão importante. Então, tanto significa dizer abrir espaço para as mulheres, para nós mulheres. Nós sabemos, e já a gente vai conversar sobre isso, dessas lutas, bem como também a representatividade da gente poder mostrar que também somos capazes e que também temos muito para contribuir, né, com o país e na política brasileira. Além de tudo, a questão de mais sensatez, e eu vou ser muito sincero, mais honesta também do que a maioria dos homens, normalmente a mulher é, e esse é o caso da paraibana Daniela Ribeiro, e depois eu quero falar sobre a família dela, que eu conheci, especialmente o pai dela. Mas, Leila, nas redes sociais agora, você fique à vontade, nos canais abertos e fechados, estamos em todos eles, vocês podem comentar. Eu tenho certeza que entre os comentários vai ter gente dizendo assim, mas a gente quer uma mulher na presidência do Senado, porque em 200 anos do Senado Federal nunca teve uma mulher na presidência, em 200 anos. Isso é uma coisa ridícula, né, para a classe política. Agora, senadora Daniela e primeira secretária, para você e do outro lado, que é o nosso único patrão, entender melhor, Leila,
que eu só no começo que eu fui captar. O Davi Alcolumbre me chamou para ser o 3º secretário. Eu falei, não, eu prefiro ser líder da bancada do PSB e continuar, que é melhor para mim. Eu falei, quem vai ser primeiro secretário? Ele falou, vai ser a Daniela. Eu falei, ótimo nome que você escolheu. Por quê? Porque é o cargo mais importante. É como se fosse a prefeita do Senado. Então, como é que você poderia explicar para o nosso telespectador entender a função sua na mesa diretora, Daniela? Então, para entender isso é muito importante, para que você possa entender o significado disso. Significa dizer que a gestão administrativa, né, está sob a secretaria, né, sob a responsabilidade da primeira secretaria da mesa diretora. Então, isso vai desde, nós estamos falando de 6 mil servidores dentro daquela casa, entre efetivos, né, comissionados, entre terceirizados, né, mas são 6 mil servidores. Nós estamos falando de um orçamento de 6 bilhões de reais. Então, nós estamos falando, né, de uma responsabilidade muito grande de gestão, porque a administração, fazer gestão é você ter austeridade, é você ter o cuidado, a responsabilidade, é você ter a sensibilidade, que hoje está faltando muito, né, no ser humano, é a sensibilidade de você sentir o outro, e que as pessoas precisam, né, ouvir. Isso é fundamental. Então, significa dizer, você no dia a dia também tem outras questões administrativas que fazem parte da vida dos senadores e senadoras, né, do dia a dia dos senadores e senadoras, da atuação parlamentar de cada um, e que aí passa também pela primeira secretaria. E, obviamente, a gente se deleitou, não, eu diria que eu busquei mais a informação, porque é eleição. Então, eu sou daquelas que eu sou... Você vive a eleição primeiro. Eu vivo a eleição primeiro, para depois você buscar... Se inteirar de né, toda a função. De toda a função. Então, tudo que está no regimento, eu estou traduzindo assim, da melhor forma possível para vocês, né, sobre isso. Uma gestão, o prefeito, ele cuida, né, tem as secretarias, ele vai cuidando ali da gestão, do orçamento e dos pagamentos, da finança dos servidores. Então, é isso aí que funciona na primeira secretaria. Além dessas outras questões, como falei, administrativas, que passam assinaturas, as ações também, digamos, eventos dentro do próprio Senado. Dentro do próprio Senado, e eventos, por exemplo, o pessoal interleges, várias ações que acontecem dentro do Senado, que são ligadas, obviamente, tem uma ligação muito forte com a diretoria-geral do Senado, com a própria Ilana, que hoje é diretora-geral. São duas mulheres agora, duas mulheres, então, que trabalham juntas, e nós tenho certeza vai ser uma grande parceria. E eu acho que a atuação mesmo, sabe, que eu vejo muito da personalidade de quem assume. É você querer, né, Leilinha, que você querer deixar a sua marca, você querer fazer a diferença, você passar sem ser passando, no sentido de não deixar de passagem, você deixar a sua marca. E eu acho que isso que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente tem a responsabilidade de ser a primeira mulher que ocupa esse espaço. Então, o que eu desejo fazer é a gente trabalhar em conjunto com meus pares e com os servidores daquela casa, para servir ao nosso povo, porque o Senado Federal serve ao nosso país, está ali, é a casa aberta do povo, seja para a biblioteca, seja para pesquisa, seja para cursos, seja para, principalmente para as nossas leis, visitações, então uma série de exposições, tudo aquilo que envolve essa parte administrativa passa pela primeira secretaria. Então, é muita responsabilidade e isso termina que você toma uma noção, porque eu recebi uma mensagem de todo lugar do país, assim, de muita gente do país, parabenizando por esse momento e por essa conquista, Leininha, que aí eu também queria homenagear todas as mulheres do nosso país e aqui homenageando em teu nome, porque isso é uma conquista para as mulheres e a quantidade de mulheres se sentindo representadas e mandando mensagem, Cajuru. Muito feliz pelos homens que, como você, torcem e que buscam, né, sempre exaltar. Ele deu esse testemunho para mim na hora. Ele disse, quando eu soube que era você, eu fiquei muito feliz que era uma mulher e que era você. A maioria, então, Dani. foi muito feliz. Qualquer pessoa, minimamente. Não, eu falo dentro da casa. Dentro da casa foi muito bem aceito. Foi muito bom isso. Eu fiquei muito feliz, porque isso realmente faz parte também desse contexto para se chegar até ali. E quiçá a gente alcançar, chegar a esse posto, ter uma primeira vez, ter uma mulher na presidência do Senado Federal, mas esses são os passos que precisam ser dados para que a gente possa chegar lá. Sem dúvida alguma. Eu vou passar para a Leila, mas antes, Leila, me permita, porque quando ela falou a palavra sensibilidade, eu me lembrei do meu amigo do Clube da Esquina, em BH, o Bituca, Milton Nascimento. Ele tem uma frase linda que ele fala assim, sensibilidade custa caro, Cajuru. Não é? Com certeza. Leila, com certeza. Você falou em pioneirismo. Isso. E você é pioneira. Pioneira, eu acho que, digamos, o exemplo mais forte, emblemático de tudo isso é porque você, como eu, foi eleita a primeira mulher senadora do estado da Paraíba. Isso.
Eu também fui a primeira aqui no Distrito Federal. Coincidentemente, entramos em 2018, né? Eleição de 2018, 2019. E aí você fala desse pioneirismo, né? Entrar numa mesa, às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas elas estão se dando por satisfeitas, né? Por ter a primeira secretaria. É porque as pessoas não entendem o nosso dia a dia ali dentro. Nós somos 16 senadoras, começamos com 10, hoje nós temos 6 a mais. E nós acompanhamos todo esse processo, isso, né, Dani? Isso. Como líderes, como procuradoras, enfim, como representantes da bancada. O que você acha, o que você pretende deixar, pensando assim, pragmaticamente, esse teu trabalho desses próximos 2 anos? O que você já enxerga no Senado que você acha que você pode deixar, assim, como um legado seu, porque você tem muito disso, Você foi uma das primeiras líderes, logo que o Pacheco instituiu, foi a Simone, acho que foi você, Elisiana? Foi Simone, Elisiana, depois... E você. E cada uma teve uma missão, né? E você foi muito forte e decisiva em muitos momentos. Qual é o teu legado? O que você pretende já mexer, organizar dentro da casa que você acha que pode ser digamos, um toque seu? Então... eu acho que quando você fala de pioneirismo, e aí é bom dizer, Leilinha, tanto você veio do Distrito Federal eleger a primeira mulher, isso é um fato que, além de engrandecer, você, como diz, abrindo portas, né? Como se diz. A gente imaginar que há pouco tempo que tinha leis ainda que defendiam a história do direito da honra, né? Gente, vamos lembrar do banheiro no plenário, que tem 10 anos, a casa de anos, né? 200 anos, o banheiro no plenário, claro, Brasília, né? 64. Isso. Há 10 anos que tem um banheiro apenas. Ou seja, não se imaginava uma mulher banheiro chegar feminino. nesse espaço. Banheiro feminino, isso. Então, pioneirismo. Então, voltando aí para os nossos 540 anos paraibanos, para a gente chegar na primeira mulher, para ser pioneira, para a gente chegar no Senado Federal, e como você colocou muito bem, Lelinha, a gente... Isso é que é legal, é que a gente se compreende até no olhar pelas coisas que a gente passa mesmo, até ainda... e isso público, né, que assim, é um ambiente extremamente masculino, onde a gente luta muito para sentar até a mesa. Isso. A gente sentar, eu comentava com a Leilinha, nós somos convidados, quando somos convidados para eventos de reuniões de senadores, muitas vezes chamam para a gente sentar com as esposas. As mulheres estão ali, os homens estão aqui. Não, nós somos senadoras, assim como senadores. Claro. Então isso, às vezes, isso é muito assim, como se fosse natural, como se não fosse sentido. Não é que ninguém faz assim de propósito para estar aqui. É como se não fosse sentido. E isso a gente vai quebrando essas barreiras com esse pioneirismo nessas entradas, nesses espaços. O que eu penso muito, e assim, acho que durante esse percurso, assim que cheguei no Senado como líder, a época do Progressistas, e você, tudo novo, eu tinha sido vereadora, deputada estadual por 2 mandatos, então, chegar em Brasília, né, com esse desafio, mas assim, a gente tem uma coisa na mulher, eu não sei, eu acho que é uma característica muito nossa, de quando a gente pega um negócio assim, a gente diz, bota baixo do braço, e como a gente é mais desafiada ainda, justamente por essa condição de ser mulher, é aí que a gente diz assim, eu tenho que provar, aí que tem que provar mesmo que somos por nós e pelos outros, principalmente. E aí você chega nesse momento, passei por aquele momento, graças a Deus, cumpri minha missão. Quando entra para a comissão, fui presidente da Comissão Mista de Orçamento e Finanças do Congresso Nacional, que é a comissão mais importante. Ano passado, super desafiador. Isso é a comissão mais importante do Congresso. E a gente dá conta e consegue, naquele espaço, criar um programa que finalmente nós tivemos recurso, e estamos tendo recurso esse ano para 2025, o programa Antes que Aconteça, só para a questão de violência doméstica contra a mulher. Sim. Então, é uma marca que você deixa, justamente isso, você chegar e conseguir o espaço, e no espaço você dizer o que é que eu vou fazer com isso para transformar isso em ações para aqueles que me colocaram aqui. Perfeito. Que é para isso que a gente chegou ali. E aí agora, bom, o que é que isso representa, além de representar o pioneirismo, o que é que vai representar para o Senado Federal, instituição, os servidores, ou seja, as pessoas, essas pessoas que trabalham, que servem o Brasil, e o que isso vai representar para mim, né, quando sair desse lugar, e para a minha Paraíba. Então, o que eu penso é deixar uma marca de sensibilidade, como eu disse, de ter ouvidos para conversar com as pessoas, da gente poder, além disso, valorizar o servidor, porque é isso que os servidores eles aguardam. Então, a gente sabe que o que as pessoas precisam é se sentir valorizadas. Então, a gente poder valorizar, seja com aquilo, porque o primeiro momento é de ouvir. Então, eu devo dizer que nesse momento eu quero ouvir,
né, o que tem de demandas, eu vou estar ali ouvindo o que tem de questionamentos e de desejos que existem para que a gente possa avançar e de sugestões, aí como eu disse, de criatividade para a gente também, tanto a gente valorizar o que se tem de bom e a gente fortalecer, como também criar aquilo que não se pensou ainda, porque ainda faltava uma mulher nesse lugar para a gente fazer. Nossa, isso A primeira-dama de Goiânia me telefonou ontem à noite e começou a falar, porque ela assistiu toda, né? Aliás, o Brasil inteiro, né? Finalmente, 81 senadores votaram, né? Isso. Uma sessão pacífica, né? Diferente daquela anterior. 2019, nós estávamos chegando os três. E diferente da outra também. Né? Da outra também, quando o Rogério Marinho disputou muito com o Rodrigo Pacheco. Mas aí, eu tenho essa paixão de ver uma mulher à frente de tudo, tanto que eu sou o primeiro homem na história do Senado a ter criado uma CPI contra a violência, né, doméstica e também em relação ao feminicídio. Quero a Leila junto comigo para ser vice-presidente ou presidente, a senadora Damares, uma CPI que seja realmente importante e não termine em pizza. E aí eu falei para a primeira-dama de Goiânia, ela perguntou sobre você. Eu falei, ela tem uma personalidade admirável. Obrigada. E tendo essa personalidade, eu te pergunto, como que você imagina conviver com Davi Alcolumbre, para quem do outro lado não sabe quem ele é, né? Ele que é de origem marroquina. Ontem que eu soube. Eu não sabia. Eu não sabia. Origem marroquina. Eu achei que era judaica. Eu também achei que era judaica. Não, marroquina. Então, como é que é para você ter esses 2 anos para conviver com um homem sendo o presidente e você sendo a pessoa mais importante como primeira secretária dele, Davi Alcolumbre, eleito com 73 votos, o segundo mais votado da história dos 200 anos do Senado, porque o recorde foi de 76 votos do senador Mauro Benevides. Então, isso aí seria importante tirar de você, Daniela, por favor, senadora. Então, eu primeiro dizer que Davi, para mim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, foi estar à mesa com a presidência, junto com Davi, né, nesse contexto, nesse momento dele, onde ele retorna, porque não pôde, foi impedido, né, daquela segunda a reeleição. E ele retorna, porque cheguei também, quando cheguei exatamente junto com vocês naquela eleição. E assim que eu cheguei, eu conheci Davi, tive a oportunidade de conhecer Davi e conheci o ser humano Davi, antes de tudo, porque é importante a gente dizer que tem a parte política, você tem, obviamente, né, tem todo o rito, tem tudo isso. Mas, mais do que isso, é você conhecer a pessoa com poder. E eu conheci Davi, né, sendo eleito, assim como vocês, tive a oportunidade de estar muito próxima dele naquele momento no Senado como presidente, de ter várias conversas com Davi, de ter a casa dele, a casa nossa, sempre a porta, né? Sempre aberta, sempre e aberta. sem horário que você precisasse estar ali, ou seja, você ter acesso, que isso é muito importante. A valorização com relação a essa questão da mulher, é importante a gente dizer que o Rodrigo, ele criou a liderança da bancada feminina, ou seja, a instituição da liderança, mas eu não posso deixar de registrar que Davi, ele foi o nosso presidente na hora da pandemia, na hora que todo o parlamento do mundo não sabia como trabalhar, e o Brasil deu exemplo para o mundo inteiro, que nós ficamos em casa sem saber como ia ser, e de repente a gente estava trabalhando mais até, porque tinha momentos que a gente não saía do A gente parava a madrugada. Exatamente, a madrugada, para poder aprovar projetos, porque pela urgência da pandemia e a urgência dos temas que tinham, era Enem que tinha que adiar, se era isso, se era aquilo. Era recursos para os estados, vacina. Auxílios, vacina. Gente, foi muita coisa. E esse foi o maior desafio do Davi em 2020, né, quando começou a pandemia, e de todos nós. E a resposta foi rápida, porque nós começamos a trabalhar imediatamente com o sistema remoto. E Davi nunca deixou, mesmo essa distância que nós tivemos, né, da pandemia, essa conversa, esse diálogo nós sempre tivemos. O colegiado de líderes, você lembra, eu estava junto com você. Eu já era. Você já estava, obviamente, eu estava com vocês, a gente no colégio de líderes, ele ouvia um a um para a gente poder entrar nas matérias, chegar, Leilinha também, na matéria, na pauta do Senado, a pauta de ser fechada ali. Então, assim, eu acho que essa tranquilidade, ou seja, não é surpresa quem é Davi. Né? Eu não vou ter nenhuma surpresa, assim como nenhum de nós. Tanto é que o voto foi lá, essa votação foi gigantesca, justamente pelo trabalho que ele realiza fora para o Brasil, para o Amapá, que é a terra dele, isso que a gente busca, cada um de nós, para nossas terras, para o nosso povo, bem como para o país. E eu acho que o discurso dele, ele disse muito
daquilo que ele sente no coração e o que ele realmente deseja fazer junto conosco. Então, como você comentava aqui em off ainda, o quanto o discurso dele foi assertivo, né? Foi aquilo que não é discurso que o povo quer ouvir, foi daquilo que você sentia, inclusive ele estava muito emocionado, do coração daquele que estava ali desejando chegar naquele lugar, buscou e trabalhou para isso, conquistou, né? Fez essa conquista, justamente respeitando os colegas, como ele disse, eu sou igual a vocês, não sou melhor e nem sou maior do que nenhum, sou igual a vocês. Então, acho que esse respeito ele traz para dentro do Senado e respeitando a nós, mulheres, a bancada, a forma, inclusive, dele já se dirigir no sentido de dizer, Daniela, vou precisar muito da sua ajuda, quero contar com essa parceria. Então, assim, acho que isso nos diz muito, né? Antes do Davi, né, que a gente já conhecia, e do que a gente pode esperar agora, e principalmente na primeira secretaria, eu não tenho dúvida alguma com relação a esse apoio. O pronunciamento, Leila, antes da sua pergunta, dele, antes da aclamação, né? Eu não sei se você observou, ele falou que a Daniela acabou de colocar, de somos iguais aqui. Foi. E pela primeira vez eu vi um presidente do Senado ou da Câmara dizer que tudo que ele vai tomar de providências, tudo que ele vai agir, ele vai ouvir a voz de quem? De vocês. Eu não tinha ouvido isso, porque às vezes isso cheira demagogia, cheira hipocrisia. Não, ele falou de verdade, tanto que ele foi aplaudido no momento que ele fez essa colocação, né? E voltando para a Leila, mas só o segundo humor Cajuru, o Davi só tem um defeito. Ele é tão carinhoso que ele cumprimenta a gente com um beijo no rosto. Só que o beijo teu, Davi, é muito molhado. Leila do vôlei, depois dessa. Ô, Dani, por falar em Davi, eu achei que o Davi, nesse processo todo, foi muito habilidoso. Muito. Ele uniu dois extremos na casa, assim, que, assim, parando bem para analisar o cenário, era algo praticamente improvável. Nunca aconteceu. Pois é, assim, nós estamos ali 6 anos e nós assistimos vários embates ali sobre os espectros, entre os espectros, né? Direita, esquerda. E ele fez o improvável. Ele conseguiu unir, né, os conservadores, né, e a turma, né, a direita e a esquerda dentro do Congresso. Eu pergunto a você, será que ele vai ter essa mesma facilidade depois da eleição? Eu acho que ele é muito habilidoso. Eu acho que o Davi está aí. Porque a gente tem pautas, né, bem difíceis. Pautas bem difíceis, mas assim, eu acho que tem uma coisa que também é muito a marca dele, é o seguinte: Davi é uma pessoa de palavra. Então, aquilo que ele disser, pode ser, ele vai cumprir. Então, o que ele tiver dito, o que ele tiver feito e o que ele tiver dito, ele reforçou no discurso. Então, ele é uma pessoa que é muito assertiva, como eu disse. Ele chegar, é sim, sim, não, não. E também não enrola ninguém. Essa história de ficar, depois a gente conversa, isso, aquilo. Não, ele vai dizer, pode, não pode, dá, não dá. Sim. Então, isso aí eu acho que já ficou muito claro, inclusive para os dois lados. Afinal de contas, quem tem que eleger é a casa. Não é quando se fala em, porque o presidente se gostou ou não, se fulano gostou, não. Gente, é a nossa casa, é a independência da nossa casa de decidir, são os líderes, são os partidos dentro do Senado Federal. Então, Davi, ele conquistou isso. E conquistou com respeito. Eu acho que com essa habilidade, o respeito da palavra, do comportamento que ele sempre teve dentro do Senado Federal. E dentro desse contexto, você costurando esses desejos de cada um. Porque, como ele disse, administrar, gente, não dá para você, nessa situação, você querer que todo mundo... Ninguém pensa igual a ninguém. Nem dentro de casa, você está dentro de casa, as pessoas pensam diferente. Então, nessa situação, um tem um interesse aqui, outro aqui. O que é que dá para atender daqui, que não gere conflito no meio, dentro eu diria, que haja dificuldade para elegê-lo. Ele é de muito fácil diálogo, né? Então ele disse, olha, se isso aqui atende você, isso aqui atende aqui. A oposição entendeu isso também. Vamos dizer, a situação também compreendeu isso. Base também. A base. Então, todo mundo compreendeu que dá espaço para todo mundo, gente. Eu acho que o importante é isso. Na democracia, a gente... imagina se a gente fosse ver só com uma opinião. Só existisse uma opinião, seria uma ditadura. Então, o que a gente precisa viver é com as diferenças, agora respeitando, né? E que é isso que nós vamos precisar. Nas comissões nós vamos ter, obviamente, vai acontecer, são espaços agora que vão ter pessoas
como Damares, que antes não tinha, como Flávio, que antes não existia, e que vai precisar ter o respeito da mesma forma que se tem que ter respeito com quem com qualquer outro. Então, isso é fundamental. E essas discussões, eu acho que o que o Brasil quer discutir, a gente tem que estar lá discutindo mesmo, né? Eu acho que não... Essa pergunta sua foi importante demais, porque eu vou trazer aqui uma bomba. Em primeira mão. Em primeira mão. Tá. Porque a Daniela falou das próximas pautas, não é isso que você disse? Sim. Tá. Uma delas é o quê? É a insistência de alguns senadores que querem o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes para votar. Quando você falou que o Davi fala não também, ele vai dizer, sabe o quê? Um não, mas com um argumento. Qual vai ser? Ele vai dizer, na hora que eu sentir no plenário que existe chance para a votação, que a maioria dessa casa quer, eu coloco. Do contrário, eu não vou colocar, assim como o Pacheco também pensava. Por quê? Porque a gente fazer uma sessão e simplesmente não haver o impeachment, a imagem do Senado será a pior possível. O Senado ficará desmoralizado. Então, para que eu vou agradar vocês que querem isto, né, de birra, alguns de birra? Então, esse é um detalhe que ainda ninguém sabia sobre as pautas principais que vão ser cobradas pelos senadores. Desculpe, Leila. Imagina, só mais um complemento ali na minha primeira pergunta. Nós falamos da relação dentro da casa e esse poder, essa habilidade que o Davi tem de dialogar com os pares. Agora, Câmara e Senado. Sim. Nós vivemos aí, todos nós três aqui sentimos isso na pele em inúmeros projetos, outros colegas também, com relação às decisões, né, que foram tomadas anteriormente na Câmara e que abalou a relação, né, essa relação bicameral, né, entre as duas casas. Você acha que agora, com a eleição do Hugo Mota e do Davi, muda? O cenário vai ser outro? As relações vão ser restabelecidas? Então, aproveitar aqui nessa oportunidade também, que a Paraíba está nesse momento tão importante, a gente está ocupando esse espaço da primeira secretaria como uma primeira mulher. E Hugo Mota, presidente eleito, paraibano, deputado federal. Jovem, né? Jovem, 35 anos, amigo nosso, uma pessoa que tem dignificado o nosso Estado nas suas atuações, que ele começou muito novo também, acho que foi também a época eleito deputado mais jovem também do país. E chega nesse momento também que o país está precisando, sabe, dessa eu diria, como o Davi utilizou muito a palavra, de diálogo, né, de conversa, das pessoas se compreenderem mais. Então, eu acho que a personalidade de Hugo, que a gente leva de cada um de nós para esse lugar que a gente senta, onde a gente vai, nós levamos quem nós somos. Então, a personalidade de Hugo, a própria forma de tratar e de lidar, é diferente da de Arthur, né? E aqui eu conheço, eu fui do Progressistas, eu tenho também uma relação muito boa. Meu pai foi deputado federal com o pai de Arthur, Benedito de Lira, que faleceu há pouco tempo. E Arthur, ele tem um temperamento muito mais, no sentido de ser mais truculento, né? No sentido de ser mais... E aí, dava-se aquele impasse. Embora a gente tivesse do lado de cá, Rodrigo, aquele mineiro, né? A gente aqui, mas também tinha suas pisadas no carro. Personalidade forte também. Personalidade forte. Mas o fato é que nós temos um único presidente do Congresso. E o presidente do Congresso, hoje, é Davi Alcolumbre, que tem também a habilidade de ser e de ter conversado já com o Hugo sobre esses temas. Que né, bom. que isso aí, como diz, eu acho não, eu tenho certeza, porque isso eu também tenho a oportunidade de saber, de ter a habilidade desses temas, de terem conversado já sobre isso, sobre essas questões que nós temos, inclusive foi falado no discurso, sobre comissões mistas, que precisa ser... Fundamental retomar. Né, que essa história da gente ficar só carimbando o projeto que vem apensando os nossos projetos aos projetos da Câmara, não é que diminui o trabalho do parlamentar, do deputado federal, de forma alguma. É apenas fazer valer o regimento, porque regimento existe um regimento comum, Câmara e Senado, que esse regimento comum, que é do Congresso Nacional, ele seja cumprido. Então, eu acredito que agora, inclusive pelo diálogo dos dois, né, isso já deve estar no radar dos dois para que já aconteça para o bem do parlamento, para o bem do nosso país. Não tenho dúvida alguma, Leila. Eu acho que isso vai ser diferente. Então, mais uma notícia exclusiva. Em 50 anos de carreira, que eu completei agora, na televisão brasileira, o lado mais forte foi o jornalismo investigativo. E eu procurei, durante a semana, observar com todos
tanto na Câmara como no Senado, qual a diferença entre o Arthur Lira, principal, e o Hugo Mota, paraibano, como você disse. Falaram categoricamente para mim, Cajuru, ele não é chantagista. Ele não vai querer ter o Lula como refém, como Arthur Lira fazia isso, rindo, e fez também com o Bolsonaro. E ele é de diálogo, ele é bem diferente. Portanto, isso me deixou muito feliz, porque nós vamos ter 2 anos mais interessantes, que são fundamentais para este governo, que tem neste ano, como o Sarney ensinou a mim e a Leila, quando entrevistamos, o Sarney fala que 1 ano antes de eleição é um noivado. Verdade. Se você for bem no noivado, você casa no ano seguinte. Mas se você for mal, você não casa, tem divórcio. É verdade. Eu achei isso. Isso é lá Sarney. Isso é lá Sarney, né? Mas olha, para você ir do outro lado, nosso único patrão, por fineza, você que não tem noção e às vezes julga mal o parlamentar, fala que todos são preguiçosos, que não trabalham. Vocês sentiram, voltando lá no começo da entrevista, o tanto que ela vai trabalhar? Porque além disso ela tem comissões parlamentares, ela tem plenário, ela tem que fazer projetos, ela tem que atender os seus prefeitos, os seus vereadores, que vêm da Paraíba para cá. Então, imagine o tanto que ela vai trabalhar, que é o mesmo que eu vejo da Leila do vôlei, que trabalha sábado, que trabalha domingo, para você. Vem aqui, se você quiser, em Brasília, passe um dia para você ver quem realmente trabalha. Tem muita gente que trabalha, e as mulheres você não tem como discutir. E salto, que não é brincadeira. Além disso, né? Então, Cajuru, em cima do que você está falando, eu queria justamente dizer, quando 2018 fomos eleitos e cheguei em 2019, a primeira coisa que eu senti falta foi das pessoas saberem o que era que eu estava fazendo aqui no Senado, em Brasília, porque não estando no meu estado, né, como funcionava esse trabalho. Porque, infelizmente, às vezes, por mau testemunho de alguns, termina que sobe para todo mundo. Isso é muito ruim, porque quem faz... Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu entrei na política porque eu queria ser política. Lutei muito, inclusive, para entrar. E, então, assim como vocês, amam o que fazem. Então, isso a gente se dedica tempo, abre mão de filhos, da família, de vivenciar momentos outros que a gente poderia, abre mão, mas se dedicando ao povo que a gente representa. E aí eu criei um programa chamado Você no Senado, naquela época. Eu perdi 12 quilos no primeiro ano, 2019, sem comer, naquela roda viva nossa de trabalhar, chegar muito cedo e terminar muito tarde, tomando café e água. E aí eu disse... A Simone Tebet, inclusive, falou o quê para você? Simone Tebet perguntou a mim, me chamou no canto e disse, Dani, você está com anorexia? Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu estou realmente... Foi chocante tanto tenso, tanto coisa, tanto trabalho, que eu não consigo comer. Então, e aí eu criei esse programa e aí sorteávamos, a fundação do meu partido à época, sorteava 6 pessoas e pagava tudo para passar a semana comigo, a semana literalmente. Legal. Eles não aguentavam, porque eu ia, tudo que eu fosse, eles iam. Inclusive, tanto sessão, levava para tudo. Nas reuniões, as comissões, plenário, ministério, eu atendendo no gabinete, tudo aquilo que a gente faz. E aí, à noite, quando terminava, eles pediam para ir embora para o hotel. E aí, eu dizia, não, tem jantar, ainda tem coisa para a gente fazer. Não, vereadora, olha. E saíram daqui, e foram algumas turmas, porque depois veio a pandemia, parou, mas foi professor de escola pública, de escola privada, foram advogados, alunos de universidade, também, curso de Direito, alguns cursos lá. E aí, o testemunho que essas pessoas levaram, que era isso que eu gostaria muito que tivesse, era poder, não é só, porque a gente sabe que dentro tem um programa no próprio Senado, né, que é o aluno, o estagiário, enfim, tem esses programas todos que eles acompanham também, os visitantes. Sim. Mas esse dia a dia nosso, só quem sabe, gente, é quem realmente vivencia, quem está ali junto o dia todo, que são também nossos queridos assessores, as pessoas que trabalham conosco, claro. Esse pessoal todo, queridos servidores, o dia a dia da casa, que sabe que realmente é um trabalho que, aqui, como disse, ninguém está fazendo favor a ninguém, a gente buscou, obviamente, esse espaço, buscou, né, se eleger, mas o que eu quero dizer é que o político que tem responsabilidade e que tem compromisso, ele tem muito que fazer, se trabalha muito, e quando chega na base, ou seja, quando chega no final de semana, a gente realmente vai para a base, né? Tem que ir para o momento. A senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, de Campina Grande, primeira secretária do novo Senado Federal, da mesa diretora, me dá um gancho aqui, Leila, para lembrar algo o seguinte, quando você falou de jantar, você aí do outro lado não sabe, até o jantar nosso é de trabalho. Isso.
Você sabe disso? Isso. Eu, por exemplo, faço 2 jantares semanais na minha casa. Terça-feira com os senadores bolsonaristas e na quarta-feira com os senadores e ministros do governo Da Lula. base, É trabalho, porque ali eu consigo recursos para o meu estado de Goiás, Sim. ali eu converso sobre projetos com eles. Portanto, não é jantar festivo. Não. Não é isso, Leila? Não, nenhum tipo de encontro entre nós é festivo. Não, a gente não conseguiu isso ainda. É impressionante. Pelo menos A gente 6 não conseguiu anos. isso ainda. Impressionante, né? A gente Impressionante. respira 24 horas e a gente vai se envolvendo de uma forma que quando a gente vê, enfim, o dia passou, já estamos dormindo, daqui a pouco já Isso, acordou. começou de novo. E são inúmeras, né, comissões, horas de plenária, realmente é bem maçante. Mas assim, Dani, eu gostaria agora de aproveitar um momento para voltar um pouco para Dani família. Tá. Né? Você é super jovem, 52 anos, vai fazer 53 Isso. agora em março. Sua idade, né? A minha idade, não, a Dani é mais nova do que eu. É mais nova? É um ano. aninho A Dani só, vai, qualquer um coisa. aninho. A Dani vai fazer 53 ou 54. Dani tem 3 filhos, né? E você tem o Lucas, tem a Marcela e tem o Gabriel. Né? E assim, você veio de uma família tradicionalmente assim envolvida com a política. Eu tenho certeza que quem influenciou muito o seu filho deve ter sido você, a sua trajetória, né? Tem o seu irmão também, o Agnaldo, né? É isso. Quem te influenciou a entrar na política? Assim, mesmo você sendo de uma família tradicional, assim, muitas vezes quando é tradicional, às vezes os filhos não querem, né? Porque sabe a rotina do pai, né? Da mãe sempre ausente. E foi a sua mãe, né? Sua mãe e seu pai, os dois foram da política. Foram. Então, na realidade, assim, como eu disse, eu vejo muito isso, Elinha, nos ambientes de qualquer, vamos dizer, qualquer família, seja política, seja medicina, seja advocacia, né? As pessoas naquilo que convivem termina que ou vai para os filhos ou seguem, né, aquela carreira ou procuram uma outra coisa, medicina também assim, enfim, né? E eu acho que foi muito o seguinte, foi uma junção de 2 coisas. Eu, desde pequena, eu queria muito ser professora. Eu queria montar uma escola, meu sonho era montar uma escola para as pessoas humildes e ensinar nessa escola. E a época, meu avô, eu sonhava assim, meu avô era que ia dar essa escola, meu avô tinha muito dinheiro, então eu dizia, pronto, meu avô vai construir essa escola para eu fazer com que as pessoas humildes eles possam estudar. E essa escola vai ser minha e eu vou ensinar. E eu pegava, muitas vezes, tinha gente que assim, trabalhava na casa do meu avô, outros vizinhos, assim, chamavam, e ia dar aula para eles, ensinar, alfabetizá-los, e assim, então eu tinha esse sonho de ser professora. E, ao mesmo tempo, meu pai entrou na política, através aí do meu avô materno, que foi também na política. Eu tive 2 avós que foram, recentemente estava pesquisando, foram senadores. Da época, aliás, tio, avô, não foi avô. E aí, naquela época, meu pai, na política, meu avô chamou ele para fazer um discurso e ele entrou e gostou. E, resumindo, foi prefeito de Campina Grande, deputado federal por 3 mandatos. E aí eu cresci nesse ambiente. De meu pai na política e eu adorava estar com o povo humilde, eu adorava estar com essas pessoas. E fiz muita campanha do meu pai. Comecei cedo fazendo. Mas sempre quando dizia, aí aquela vontade, né, de estar com o povo, de realmente representar, começou aquilo ali. E aí eu disse, começou o desejo. Eu digo, agora eu quero sair da parte de trás e quero ir para o palco. Mas aí começou a dificuldade também. Não, porque para mulher é muito complicado, E eu disse, não, eu quero muito ser candidata. Aí foi quando eu decidi ser candidata a vereadora. Queria começar... Você tinha quantos anos? Eu tinha... Não, e não era... Tá, eu já tinha... Porque é bom dizer, eu casei aos 16 anos. Eu fiz o contrário. As pessoas hoje estão fazendo... As mulheres estão casando depois, tendo filhos. Idade mais tardia. Exatamente. Naquela época, eu fiz o seguinte. Eu casei aos 16, tive meus 3 filhos. Lucas, que hoje é vice-governador, o único que segue nesse momento, né, a política. Vice-governador do estado, tem Marcela. Que tá e tem aqui, Marcela, Marcela, linda, gente. Lindíssima, É linda. lindíssima. Marcela também envolvida com a política? Não, Marcela está na academia, é doutora, e terminou agora o doutorado de Sociologia, na área de jurídica, direito. O seu filho é vice-governador? Vice-governador do estado da Paraíba, Eu sei. 35 anos. Eu sei. 35 anos. Foi vice-prefeito de Campina Grande, foi vereador também. E o meu mais novo, que fez nutrição, Gabriel, está agora fazendo medicina.
Então, já foi por isso que eu digo, já foi para outra área. E tenho 2 netos, tá? Tem Olha isso, gente. José e tem o Daniel. Porque comecei tudo cedo. E aí, quando eu terminei, que os meninos já cresceram, ensinei, fiz toda coisa de mãe, cuidei e tal. Aí foi quando eu disse agora, e aí foi aos 36, 37 anos de idade que eu decidi entrar, e aí, enfim, lutei. Meu pai, como é que eu vou fazer para aquelas pessoas quando falarem de você? Olha essa coisa de... e quando vierem em cima... Proteção, né, proteção. Aí eu disse, não, eu sei me defender e tal, enfim. E aí foi quando eu fui vereadora, e de vereadora virei deputada 2 anos, depois, em 2 anos, no segundo mandato, já com o dobro da votação, e aí chegamos ao Senado Federal. Então, assim, para hoje, a gente ri muito em casa, hoje. Eu tenho o meu irmão, que é deputado federal, né, e assim, uma alegria muito grande ter uma família muito unida, porque eu acho que a base de tudo, a gente também só consegue se doar dessa forma quando você tem uma família estruturada, né, que tem essa junção, né, tem, como eu disse, meu genro, minha nora, então tem Yuri e Camila também que nos ajudam. Então, assim, você ter essa força da família em casa, esse braço de dizer assim, pode ir que a gente está aqui com você. Agora mesmo meus pais vieram, meu pai vai fazer 90 anos, eu faço aniversário no dia dele, nasci no dia do aniversário dele. Olha, vamos comemorar juntos. Então, ele vai fazer 90 anos agora em março. E ele estava aqui conosco, foi deputado federal por 3 mandatos, e eu vivenciar tudo isso com ele. E ele assistir tudo isso, assim, é uma coisa muito legal. E ele vê que a mulher pode, que é isso no final da história. E assim, e nesse espaço que você diz, hoje a gente estava numa reunião também, estávamos conversando pela manhã, e só tinha homens, e eu disse, gente, eu preciso dizer a vocês, quando quiser qualquer coisa, liguem para mim. Esse aqui é um, esse aqui é outro, mas Daniela é Daniela, porque a gente ainda precisa muitas vezes dizer isso. Claro. Mas a importância de dizer que aliado a tudo isso, assim como você, Leila, e todas as mulheres, e hoje eu conversava com Marcela, minha filha, hoje pela manhã, coincidentemente, antes de vir para cá, a gente dizendo que o desafio no final termina sempre ficando, não só o desafio, mas o peso maior termina ficando em nós, porque nós saímos para trabalhar, e mesmo assim a gente administra o fato de que, por exemplo, se você tiver um marido que ficou em casa, que você teve que ir para uma reunião, você tem que atender o telefone o tempo todo, você tem que estar à disposição, você tem que dizer para deixar em casa a comida, como é que tem que organizar. É impressionante. Como é que tem... Então, a mulher, ela leva isso... a gente teve esse avanço, a gente teve essa conquista, mas a gente também levou conosco esse peso maior. Não é à toa que mais mulheres morrem do coração, né? Não é à toa que as mulheres, muitas delas sobrecarregadas. Questões emocionais também, questões emocionais também, depressão, enfim, atinge mais as mulheres, porque a gente ficou com essas 2 responsabilidades. A gente não abriu mão de uma para pegar a outra. Nós levamos... Tivemos um acúmulo de funções, né? É isso aí. Mas, agora, assim, sou muito grata a Deus, quero dizer isso, muito feliz e muito grata a Deus por ter chegado onde cheguei, por estar onde estou e onde fui, viu, Leila? Porque como vereadora eu tinha essa mesma alegria também. Eu amei ser vereadora da minha cidade, estar porta a porta com as pessoas, fazer reuniões como eu sempre fiz e estar junto. Isso me fez chegar aqui, e o crescimento e os ensinamentos. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por conhecer vocês, por ter pessoas como vocês. Crescimento gigante quando eu entrei de 2019 para a gente hoje, o que é que a gente aprendeu. O cor engrossa, né? O cor engrossa, a gente aprende a não ser tão mais impulsiva na raiva, a gente se acalmar mais, enfim, é tanto aprendizado. Então, isso a gente leva. Então, assim, sobre família, eu devo dizer que eu tenho muita gratidão a Deus, sou abençoada por ter a família que tenho para poder estar onde eu estou. A gente tem o primeiro e único, que é o menor intervalo da televisão brasileira, mas rapidamente, em primeira mão, agora não para o público, para você. Eita. O outro lado, para rechear essa história linda familiar dela. Ela chega no plenário ontem, ok? E quem a acompanhava? O pai, a mãe, muito bem, elegantes, tal, o filho. A Marcela eu não vi. Mas eu não cheguei a ver a Marcela, eu lembro do menino. Aí, do jovem, né? Aí, Lucas. De repente, ela me apresentou para o pai dela falou assim para mim, com o dedo assim, aquela coisa de político. Né? Assim, eu gosto de te ver na política, na tribuna, porque você fala tudo aquilo que eu gostaria de falar, porque eu sou igual a você. E aí eu fiquei sabendo, sabe o quê? Que ele lá em Campina Grande toma conta do escritório político dela, dá bronca, fala. Geral. Com quase 90 anos, chega gente do escritório e fala assim, não vem aqui pedir dinheiro não, hein? Aí o cara fala, não, é só porque a minha água está atrasada. A luz está atrasada. Tal. Ele conversa com todo mundo. Atende a todos. Né? E no domingo pela manhã, olha gente, que coisa bonita, que coisa rica, eu fico até emocionado. No domingo de manhã, ele vai para as casas dos pobres para comer junto com eles, tomar café, não é isso? Tomar café, isso. Olha, visitar as pessoas. Olha, essa manhã inteira é a vida dele.
a manhã inteira visitando as pessoas, sai bem cedinho, vai tomar café. Aí liga pra gente, pra botar pra falar, olha, eu tô aqui na casa de fulano, fala aqui com ele, cumprimente ele e tal, não sei o quê. Eu mostro assessor dele. Ele é um gigante, eu digo, ele é a nossa inspiração, como você disse no final da história, a pergunta de Leilinha, e você me ajuda eu já aqui assisti, agora. eu sou pai. Né? Ele, pra gente, assim, no final da história, nesses 90 anos de idade, presidente do partido, do Progressista, lá na Paraíba, eu estou no PSD, né? Sou do PSD, presidente lá no meu estado também, na Paraíba, mas ele é a inspiração e ele é aquele político que o povo... A gente tem o prazer de onde anda, alguém dizer que ele ajudou em alguma coisa. Sabe quando você chega? Sim. Seu pai fez isso por minha avó, que pediu para a gente continuar votando em vocês. Não sei. Então, assim, ele tem esse... Deixa... E vive esse legado, a gente vive tendo ele em vida, que isso é um grande presente. Que bacana. Essa coisa dele, da política, do dia a dia do povo. A imagem dele, e eu a acho que é força muito dele. disso também, isso, Leilina, a gente querer, eu acho que essa coisa minha também, de querer estar junto do povo, vem disso aí dele, tanto minha, como do meu irmão, como de Lucas, de ver isso dentro de casa. A gente tomar café. A porta Cajuru, aberta, né? A porta aberta. A gente, quando saía de pijama isso pra é muito legal. criança, o povo na casa tomando café junto. Na verdade, o povo atual sente saudade desse político. Isso E a gente está cada vez mais desconectado. Muitas vezes... muita tecnologia também, que hoje as pessoas chegam Inúmeros setores, os atletas também. Isso. Verdade. Bem, nós temos agora aquele que é o único e menor intervalo da televisão brasileira, neste nosso Pode Cá Liberados, o talk show de entrevistas que você nunca viu na televisão brasileira e para o mundo inteiro no comando da nossa Rede TV, a emissora que mais cresceu nos últimos 25 anos no Brasil. A primeira secretária da nova mesa diretora do Senado Federal, pela primeira vez uma mulher de verdade na primeira mesa, que será uma prefeita do Senado, uma função terrível, você já vai trabalhar muito mesmo. Ela tem que falar com a Leila e comigo também sobre outras pautas importantes que nós vamos enfrentar já a partir de 10 de fevereiro, porque essa é uma semana de escolha de comissões e tudo mais. Então voltamos já. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, estamos de volta para a última parte deste especial Pode Cá Liberados, aqui de Brasília, um dia depois das eleições no Senado Federal e na Câmara Federal, com a primeira vez a gente tendo a felicidade de ver uma mulher na mesa diretora do Senado Federal, ocupando uma função importantíssima, que é a primeira secretaria. É como ser, repito, uma prefeita de um Senado Federal com um orçamento de 6 bilhões, com 81 senadores, com tantos funcionários importantes, que são o maior patrimônio da casa. E eu deixo para a Leila a primeira pergunta, a nossa querida senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, de Campina Grande, ela que é também do partido PSD, o partido de Kassab. Aliás, Kassab, desculpe, eu exagerei nas críticas que fiz a você e eu não tenho compromisso com erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Leila. Muito bem. Olha só. Agora, a minha conversa com você, nós falamos um pouco de vida pessoal, dos filhos, da influência do seu pai. Agora eu quero falar de uma das maiores angústias, sua angústia minha e da bancada feminina, a nossa vida na política. Como você enxerga o cenário? Você acha que o cenário melhorou desde 2018 até agora, até 2025? E o que você enxerga como os maiores desafios para nós agora, os próximos anos, as próximas eleições para 2026? Boa. Então, eu enxergo da seguinte forma. Eu vejo, antes de tudo, assim, eu vejo que o que eu gosto de falar para a população e para quem está em casa é que o fato da participação da mulher na política não se diz respeito só porque a gente precisa ter mulher nesse espaço. É que eu vou dar um exemplo muito claro, Lilinha. Quais são as pautas que as mulheres trazem, nós trazemos, e que aí não é problema dos homens não levarem. É que quem sofre, quem sente no dia a dia, por isso que eu falo, né? A gente que tem nossas questões e que são em comum, nós sentimos, então nós levamos, e muitas vezes, se nós não tivermos essas mulheres nos representando, nós não teremos. Por quê? Eu não estou dizendo que não tem homens que tenham compromisso com a pauta feminina, mas é diferente, gente. Nós temos... eu fui agora presidente da Comissão de Orçamento, como falei,
E lá naquele espaço, nunca tinha passado ninguém, um homem que tivesse dito assim, vamos colocar dinheiro, porque não existe política pública sem dinheiro, sem recurso. Então, vamos colocar dinheiro para ver a questão da violência doméstica contra a mulher. Que, por sinal, fica muito restrito a gente. Exatamente, só fica restrito a gente. Então, assim, que é um programa que precisa de recursos. Sem recurso não tem como ter delegacia, sem recurso não tem como dar o atendimento, sem recurso não tem como a gente enfrentar, porque a gente tem que cuidar disso na educação. Sim. Sem recurso não tem como entrar no empreendedorismo feminino para liberar as mulheres dessa dependência financeira que não deixa elas saírem desse ciclo de violência. Então, foi preciso uma mulher sentar ali na cadeira para que isso acontecesse. Então, volto a dizer que, nesse sentido, a gente precisa dessas mulheres. Eu vejo que há uma mudança em termos de você abrirmos espaço, sim, mas falta muito mais compromisso ainda, eu digo assim, dos partidos políticos, por exemplo, gastarem recursos para incentivar as mulheres, porque hoje a gente tem a cota, a gente tem a questão, né, do recurso, mas a mulher precisa ainda se sentir empolgada para entrar na vida. Ela tem que ser encorajada. Encorajada na vida pública. Então, assim, eu digo, ainda falta a gente ter... Tanto é que a maioria dos partidos, aliás, se não for a maioria maciça, a presidência é de homens. Então, assim, as mulheres nesses espaços que nós temos que, dentro do nosso partido, que é isso, por exemplo, que eu trato com o Kassab, sobre essa questão de curso para formação da mulher na política, e a gente incentivar. Então, eu acho que... Porque, vou dar um exemplo, no meu estado, nós tínhamos, na eleição passada, três mulheres, 2 deputadas federais e eu senadora, no mandato passado. E agora, hoje, só tem eu de mulher. Então, assim, a gente vai que meio avança e volta, né? Que avança e volta. Então, e recua. Então, eu acho que falta esse incentivo maior justamente para ter essas mulheres que, pronto, a gente sofre com câncer de mama, nós sofremos essa questão, nós vivenciamos. É muito mais forte nós estarmos ali, as mulheres aqui lutam muito mais porque vivenciam. Essa situação, por exemplo, do antes que aconteça, e é que eu dou esse testemunho com muita tranquilidade, quem faz lá na Paraíba, quem está coordenando antes que aconteça, que você vai, coordenadora aqui em Brasília, eu não tenho dúvida alguma disso, no Distrito Federal, é que minha nora, que foi vítima, sua mãe foi vítima de um feminicídio, e hoje coordena lá. Então, ela sabe o que viveu, que esfacela uma família, não só a filha, né, ou seja, a criança que fica, a mãe que morre, claro, mas é uma família inteira, de parte a parte. Então, é uma célula da sociedade. Então, é algo que é uma questão social, econômica e social, que nós enfrentamos e que precisa ser encarada, mas que quem trata disso no dia a dia são as mulheres. Então, por isso que eu digo que os espaços femininos, eles precisam ser mais conquistados, mais alcançados. E a gente precisa disso ao lado dos homens, com o apoio dos homens, porque, afinal de contas, é a maioria que está nesse espaço. Não sendo a maioria na população, mas é a maioria que está nesse espaço. Eu tenho a curiosidade por algumas mulheres no Senado, para perguntar, já fiz isso com a Leila, qual a meta, sonho de cada uma. Você é uma mulher ousada, Daniela. Você tem um sonho paraibano, chegar ao governo, à governadora do estado amado seu da Paraíba, ou você tem mais um sonho nacional aqui em Brasília? Eu tenho, nesse momento, um sonho nacional, né, de voltar, ter aí trabalhei no Senado Federal, estou trabalhando, né, como eu disse, gosto muito do que faço, para me credenciar para uma reeleição, mas tem uma situação inusitada no meu estado, Cajuru, que é o fato do meu filho hoje ser vice-governador de João Azevedo, que vai provavelmente pode ser que saia para ser candidato a governador. E isso acontecendo, governador, a senador. E ser candidato a senador, e isso acontecendo, aí a gente tem que fazer lá na frente uma outra avaliação. Mas hoje é o projeto, o sonho, né? Mas Deus é quem a gente sonha, mas Deus traça os nossos caminhos. Realmente, não é nem questão de sonho, é que a gente vem trabalhando, não é só sonho. Acho que o sonho eu realizei na hora que a gente chegou nesse espaço tão importante, né? Com muita honra. Mas o desejo, né, é de estar e continuar fazendo esse trabalho. Leila, estouramos o tempo, televisão é tempo, infelizmente, porque aqui ficaríamos muito mais tempo conversando, com certeza. Né? Porque foi uma entrevista absolutamente diferenciada, não sei se vocês concordam, tenham suas opiniões. E vamos imediatamente para o quadro rapidinho, defina em uma palavra. Como sempre, é Leila do Vôlei Admirável quem começa. Dani, defina em uma palavra João Pessoa. João Pessoa, a melhor capital do mundo. Eita, você pode. Não tem problema não. Em uma palavra, rigorosamente, Lula.
Povo. Define em uma palavra a Paraíba. A queridinha do Brasil. Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Em uma palavra, Bolsonaro. Ixi, coisa difícil. Agora, essa edição é difícil. Espera aí, rápido, a televisão é rápida. Chegou, ninguém imaginava. Em uma palavra, família. Tudo presente de Deus. Para fechar, em uma palavra, Daniela Ribeiro. Uma filha dedicada, uma mãe também apaixonada, é uma pessoa que ama o que faz e que tem gratidão, acho que gratidão a Deus por tudo. Perfeito. Olha, que privilégio te entrevistar. Gratidão por vocês, por estar Olha, aqui. que Deus te abençoe, te proteja. Obrigado pelo seu trabalho e tenha certeza que você vai deixar um legado nesses 2 anos na primeira secretaria do Senado e por isso que eu disse que não teve nome melhor como escolhida. Obrigada por isso. Se despeça. Amanhã vamos estar de novo lá, firmes e fortes na bancada. Me ajudem lá na prefeitura, pode deixar. Vocês. Dani, um prazer enorme. Obrigada. Todos os dias eu externo isso para ela, ela é maravilhosa. Obrigada, Dani. Obrigada. Bem, gente, domingo que vem tem Super Bowl, o Brasil para ver a NFL com exclusividade na Rede TV, aí não teremos o Pode Cá Liberados, que voltará no outro domingo, dia 16, com entrevista exclusiva do novo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Agradecidíssimo, ótima e abençoada semana. Tchau, tchau.